seja muito bem-vindo. Como é que você está? Tudo bem? Bom, para você que já é frequente aqui do canal, você já sabe do que a gente vai estar falando, do que a gente vai estar tratando. Se você é a primeira vez que você está por aqui, eu te aconselho a você buscar o playlist desse estudo. Esse estudo é um estudo onde eu procuro aqui desenvolver a dinâmica e a ideia sobre o Apocalipse 13, a marca da besta, tá? Então, como nós chegaremos àquela marca da besta, que é onde a palavra diz que pobre, rico, pequeno, grande, enfim, todos os seres humanos terão que ter uma marca. O que será essa marca? Como nós vamos chegar até ela? Essa é a ideia do estudo. E para que a gente chegue até lá, a gente precisa fazer algum caminho, que de certa forma é um pouco longo, tá? Mas prometo que não vai ser tão absurdo assim, não vou ficar também levando aí por tanto tempo. Estou tentando fazer o máximo possível para compilar o máximo de informação que se tem dentro de um estudo muito, muito bacana para que você possa pelo menos ter um entendimento, para que você possa pelo menos conseguir enxergar. Como eu digo, volta nas playlists, mas como eu digo, todos nós temos uma cosmovisão, todos nós acreditamos em alguma coisa não apenas física, mas uma coisa espiritual, tá? De um reino espiritual. E é sobre isso que a gente precisa entender. Para a gente entender sobre a questão de como chegaremos à marca, nós precisamos entender qual é a cosmovisão, qual é a crença daqueles que estão aí no volante, né? No volante do nosso ônibus, vamos assim dizer. Apenas para dar mais uma ideia de entendimento, pensa o seguinte: imagina que você precisa ir para São Paulo com mais uma pessoa dentro de um carro. E você olha e fala assim: olha, o caminho certo é eu ir pelo sentido sul. Tá. E a outra pessoa pensa: o caminho certo é ir pelo sentido norte. Ok, só que o correto é ir pelo sentido sul mesmo, tá? E aí essa pessoa vai pelo norte. Ela está errada, com certeza, mas você também caminhará pelo norte, porque você está simplesmente junto com ela, mas não é você que está no volante. Então, assim funciona, tá bem? Por isso que nós precisamos entender essa ideia, o que esse poder, o que esse sistema, né, que nos controla, o que ele entende, qual é a visão dele, qual é o pensamento, de onde surgiu tudo isso, por que ele pensa dessa forma. Porque assim, então, a gente vai conseguir entender muitas das coisas. Às vezes são coisas que você vai falar assim: nossa, isso não existe, e realmente às vezes não existe, mas enfim, é o pensamento. Como digo-se e vou voltar a dizer, existem muitas cosmosvisões, existem muitas pessoas que entendem as coisas de muitas formas, e por isso nós precisamos chegar lá. Por isso, hoje nós vamos falar sobre o quê? Ocultismo e os seus pares. Assim, então, a gente vai falar sobre isso, sobre ocultismo e seus pares. A gente vai entender o que se assemelha aí dentro do ocultismo. Caminhando e partindo por esse princípio do ocultismo, uma primeira coisa que a gente vai conversar é sobre a alquimia. Tá? A alquimia que muitas vezes você pode desconsiderar, você pode achar que não tem mais muito valor, mas ela tem uma enormidade de valor na nossa vida, tá? A alquimia, sim, ela é algo muito importante, não ainda, mas ela foi muito mais. E por consequência da alquimia, que começou a perder muito espaço, muito por conta da ciência, a gente vai estar relatando um pouquinho melhor sobre isso, tá? Então, hoje a gente dá muito pouco valor, mas você já deve ter ouvido falar, né, que brasileiro é um povo sem cultura, sem história, não se recorda. Eu poderia dizer que talvez o mundo também seja assim. Por isso que a alquimia, mundialmente, ela tem muito pouco valor nos dias de hoje, porque a gente perdeu o entendimento de como ela já foi importante. E sim, ela foi muito importante, tá? A alquimia, ela é uma prática, tá, que trabalha em cima de química, física, biologia, medicina, semiótica, misticismo, espiritualismo, arte, antropologia, astrologia, filosofia, metalurgia e matemática. Então você vê que ela desenvolve-se através de muitas áreas, e muitas áreas importantíssimas para a vida do ser humano. Tá? Ela tem na sua raiz, nos seus primórdios, ela tem esse tipo de causa, ela tem esse tipo de utilização. Então, por isso que ela vai ter, ao longo do tempo, ela se desenvolveu e esteve praticamente em todos os espaços da humanidade. Também ela foi utilizada e
enfim, foi uma grande ciência nos grandes impérios que a gente teve aí pelo mundo, como Mesopotâmia, como o Egito, como a Grécia, como a China, Império Romano e por aí vai, tá? Um extenso caminho e muitos dos impérios, dos grandes impérios, utilizavam-se da alquimia, dos conhecimentos da alquimia para, enfim, para toda a sua ciência. Então, por isso que a alquimia ela é sim importante, por isso que a alquimia é sim algo que a gente precisa falar um pouquinho. Ela desenvolve-se dentro de todos esses conceitos e é uma prática ocultista, sim, tá bem? Ela tem 4 objetivos. São 4 objetivos que a alquimia possui e a gente vai ver sobre esses 4 um pouquinho aí. O primeiro é a transmutação. A alquimia procura fazer uma transmutação dos metais inferiores ao ouro. Tá? Essa tem uma questão aí um pouco mais espiritual, mas a ideia é fazer isso, é transformar metais inferiores ao ouro. O segundo objetivo, e aí olha que interessante, é conquistar o elixir da longa vida, tá? Um remédio que cura tanto doença como até mesmo a morte. Olha, você pode não acreditar, mas essa também é uma ideia da alquimia. Sempre foi uma das primeiras ideias da alquimia e um dos fundamentos de busca da alquimia, que é o que? Buscar o elixir da longa vida, ou melhor, da vida eterna, a ideia da vida eterna. Tá? Sempre você vê então que sempre tem essa ideia, né, no homem, na humanidade, do que? De buscar a longa vida, de buscar a vida eterna. Como eu conquistarei a vida eterna? Através, evidentemente, não de Deus, mas através de si mesmo. Destes 2 primeiros objetivos, disse pela alquimia que através eles podem ser conquistados pela pedra filosofal. Essa pedra filosofal aí é bem intrigante, bem interessante, porque a gente poderia comparar aí a Busca do Santo Graal. Talvez você já tenha assistido, né, alguns filmes, Busca do Santo Graal, enfim. E a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso também. O terceiro ponto é o que? É criar uma vida humana artificial, que eles chamam de homunculus. Essa criação de vida humana artificial, hoje, nos nossos tempos de hoje, a gente pode chamar de transhumanismo. É lógico que essa é uma palavra contemporânea, uma palavra mais nova, mas ela tem o mesmo sentido, ela tem a mesma base de ideia. Quer fazer o quê? É fazer com que o homem alcance o item 2 ali, a longa vida, a vida longa, enfim, a vida eterna, como você queira, mas através do transhumanismo. A gente vai falar realmente um pouco mais para frente sobre só essa questão de transhumanismo, como realmente o homem está sendo carregado a essa ideia. E veja bem que, apesar da alquimia, novamente, não hoje estar tão desenvolvida na humanidade, mas as suas ideias estão sim enraizadas e foram espalhadas para diversos outros lugares, tá? Inclusive para a ciência. A ciência, sim, procura fazer o transhumanismo. Adiantando, o que eu entendo do transhumanismo é lógico, né? No primórdio, no início, uma ideia muito mais louca seria a transformação do homem através de animais, através de natureza. Mas hoje eu já vejo no conceito que a tentativa do homem do transhumanismo é utilizando o quê? Utilizando-se do poder da máquina. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Não agora, não nesse vídeo, mas a gente vai falar. E o ponto 4 é fazer com que um enriquecimento rápido. Lógico que a gente sabe que poder, você precisa, para você ter poder, você precisa primeiro ter dinheiro. O dinheiro vem a te gerar o poder, né? Para você chegar no poder, você precisa primeiro ter dinheiro. A gente não conhece aí, infelizmente, eu pelo menos não conheço. Nunca ouvi falar de nenhum pobre que era muito poderoso e conquistava mundos e, enfim, fazia com que as coisas do mundo se modificassem conforme a sua vontade de sendo pobre. Não, o dinheiro é necessário. Essas são as 4 bases da alquimia inicialmente, que se caminharam, evidentemente, por todos sempre, enquanto ela existiu e ainda existe, só que hoje em menor número. Essas são as bases da alquimia. E o que a alquimia vai te dizer? O que a boa alquimia vai te dizer? Sim, tem a boa alquimia, né? Aquele lado que você vai ser conduzido a entender que a alquimia é algo bom, que a alquimia é algo interessante, que a alquimia é algo que pode te levar para um outro nível da sua vida, um outro nível da humanidade. E é interessante, antes da gente caminhar, né, o Harry Potter. O Harry Potter, o filme ele desenvolve-se através do livro, claro,
Mas assim, a história do Harry Potter, ela tem ocultismo, tem bruxaria, tem alquimia também. Você vai ver, é um dos filmes, uma das séries de filmes onde mais você vai encontrar isso, a questão da alquimia. Interessante aí, nesse livro, essa é a capa do livro, né? Harry Potter e a Pedra Filosofal, e você vê aí as duas colunas, ao qual eu já disse referente o que se refere a essas duas colunas, a ideia do quê? De um portal para um mundo espiritual. Então olha só que interessante, né? O Harry Potter tem tudo isso daí. Se você quiser conhecer um pouquinho de ocultismo, começa a assistir os filmes do Harry Potter, tá bom? Mas o que a alquimia vai dizer? O que a alquimia fala pra gente, né? Qual é o comércio da alquimia? O comércio da alquimia diz assim, que ela não é um ocultismo. Lá na frente você já vai ver alguma coisa sobre isso. Mas a alquimia diz que não é ocultista, tá? Então, abre aspas aqui. Alquimia é o processo da grande obra, cuja concretização é a pedra filosofal seguida do ouro potável e do pó de projeção. Então a gente vê que a alquimia, a ideia deles é fazer uma grande obra. E o que seria essa grande obra? Vamos conhecer, vamos entender. Outra coisa é que a alquimia não é um sistema de misticismo mental. Ela não é ocultismo, né? Então ela não vai ser misticismo, cujo objetivo é transmutar o chumbo das paixões no ouro do espírito. Olha o ouro aí, como preferem afirmar os leigos da arte. Leigo da arte tipo eu, tá? Então daqui a pouco você vai entender porque eu sou um leigo da arte. Alquimia é um processo. Este processo é chamado de grande obra ou magnum opus. Então eles dizem que a alquimia é isso. A alquimia é um processo. É um processo ao qual o ser humano passa, é um processo ao qual o ser humano precisa passar para que ele se conheça, enfim, para que ele conheça outras coisas mais. Por isso ela não é nenhum misticismo, nem ocultismo. Para que alguém possa se intitular alquimista, é necessário que ele esteja empreendendo a grande obra. A gente vai ver mais para frente aqui como é que é. Mas para você, olha aí, a alquimia não é ocultismo, né? Mas para você chegar nessa grande obra, para você caminhar por essa grande obra, o que você precisa? Você precisa de duas coisas. Você precisa de uma preparação interior e uma preparação exterior. Olha que interessante. A preparação exterior, ela é as práticas da alquimia, as práticas mais simples, que eles usam inclusive o nome de alguns de espagíria, que é química e física. Então é como se ele fosse ali um químico, um físico, né, um biólogo, vai trabalhando ali com as substâncias químicas que a vida tem. Tá? Então ele vai ter esse tipo de início, a pessoa vai caminhando, conhecendo alguma das coisas, né, vai conhecendo algumas coisinhas de como se funciona, como é que você faz isso, como é que você chega aqui, como é que você chega ali. Esse é o processo exterior. Mas o processo interior diz o seguinte, que o alquimista ele deve tornar-se um merecedor. Você deve merecer ser considerado um alquimista, pois existe um certo favor divino que vai te ser concedido. É interessante, né? Porque a gente é salvo, um cristão, ele é salvo pelo quê? Ele é salvo sem merecer. É o favor imerecido de Deus. Não existe nada do que a gente possa fazer para merecer o favor de Deus, para merecer a misericórdia de Deus. Muito pelo contrário, um cristão ele é salvo simplesmente, ele conquista a graça e conquista o perdão de Deus sem merecimento algum. Já a alquimia diz que não, que no seu interior você precisa fazer as obras, a grande obra, para você chegar na grande obra. Então você precisa ter obras para que você possa, então, ali chegar no ponto onde você vai ser merecedor de ser chamado de alquimista. Então a alquimia trabalha também nesse conceito. Aí, caminhando mais para frente, a alquimia ela trabalha no reino vegetal, universal, animal e mineral, homem e natureza. Então ela te dá uma ideia, ela nos dá uma ideia de que o homem é um produto do meio, mas é meio incoerente e vai de contrário à palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus, o que ela nos diz? Quando Deus vai criando todas as coisas, ele vai dizendo, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Quando ele cria o homem, o que ele diz? Isso é muito bom. Depois, logo depois, ele diz ao homem o quê? Diz assim, olha, tudo que eu criei, animais, árvores, tudo que eu criei, toda a minha criação, ela está aos seus pés para sua obediência, ou seja, você deve dominá-la. É você quem vai dominar todas essas coisas, né? Você quem vai ter a liderança sobre toda a minha criação. Já a alquimia, então, ou seja, o homem não é um produto do meio.
Né? Para Deus, o homem não é um produto do meio. Já a alquimia diz que não, que nós somos um produto do meio. Isso tem uma ideia relevante, sim, principalmente nos dias de hoje. Hoje a gente está vendo aí muitas pessoas batalhando, né, pela natureza. Não estou aqui dizendo que a gente não tenha que batalhar, mas, enfim, colocando o homem como o grande vilão da natureza, como o homem sendo aquele que está destruindo toda a natureza, e o homem precisa ser controlado. O homem precisa ser controlado, o ser humano precisa ser controlado para não destruir a natureza. Né? Então, a alquimia, nesse ponto, já começa a ser bem diferente do que diz a palavra de Deus. E mais um abre aspas aqui que eu faço, que diz assim, olha só. E aí, lembra que agora há pouco eu falei que a alquimia diz que ela não é ocultista? Mas olha o que ela diz. Examinando a biografia de diversos mestres, esses alquimistas, encontramos muitos pontos em comum. São bem versados nas mais variadas áreas do ocultismo e da simbologia. Olha que interessante, né? Pelo menos aqui a alquimia está já declarando um ocultismo. Eles não são, dizem que não são ocultistas, mas eles são versados na área. É meio complicado você entender essa parte, como uma pessoa pode ser bem versada na área do ocultismo e da simbologia e não estar no ocultismo. Bom, continuando. Dedicam-se a um estudo consciencioso da astrologia, dos oráculos tradicionais e suas relações com o homem e a natureza. Mais uma vez, colocando o homem e a natureza aí como se fossem uma única parte, tá? Ou não fazendo a diferenciação, mas sim transformando como se o homem fosse parte da natureza. Essa é uma boa ideia da nova era, né? Que a natureza, mãe natureza. Continuando, não desprezam qualquer conhecimento que possa direto ou indiretamente favorecer o seu laborioso trabalho. Então eles não desprezam nada, tá? Não tem nada que eles venham a desprezar. Estão sempre dispostos, com o coração e mente aberta para novos conhecimentos que edifiquem a alma. A gente pode recordar que a palavra vai nos dizer o quê? Que o nosso coração é enganoso e que nossa mente, nós devemos ter a boa consciência. Tá? Então a alquimia ela também trabalha nesse sentido, de você estar com o coração e a mente aberta para edificar a sua alma. E aí você vai edificar através de como? Das mais versadas áreas de ocultismo e simbologia. Olha que interessante, né? Então aqui a gente fica com essa questão. Se a alquimia diz que não é ocultista, por que usar exatamente esses termos? Isso você facilmente encontra, né, na Irmandade Hermética da Sagrada Arte, que é a alquimia sacerdotal. Tá? Então você está vendo aí que não é uma fonte qualquer, uma fonte exclusiva, inclusive de alquimia. Tá? Então, ou seja, a própria alquimia falando de si mesmo. Mais um pouquinho sobre a alquimia, vamos falar mais um pouquinho aí sobre a alquimia, caminhando mais sobre esse entendimento. Ela baseia-se em 3 substâncias, e aí é sempre interessante, né? É a forma da trindade. É bem interessante porque muitas crenças, muitas religiões e dentro do ocultismo trabalha-se muito nesse sentido, no sentido de uma trindade, tá? A alquimia trabalha dentro de base dinâmica de 3 substâncias, o sulfuro, o sal e o mercúrio. E cada substância ela se relaciona ainda com a estrutura da árvore da vida. Árvore da vida, árvore da vida. Onde é que você ouviu isso mesmo? Árvore da vida? É bem interessante, né? Mas quem que é a árvore da vida? Somos nós. Então a alquimia entende que o ser humano faz parte, novamente, como a alquimia defende que o ser humano é apenas um produto do meio, é mais um produto da natureza, né? Então nós somos o quê? Nós somos a árvore da vida. Olha que interessante, né? O tal do Sois Deuses, lembra do vídeo Sois Deuses? Pois é. Então a alquimia ela baseia-se e caminha também nesse raciocínio de que nós formamos um Deus único, de que nós quando chegamos a um certo nível, podemos chegar ao nível de deuses, tá? É uma coisa que quase você não vai ouvir, mas é uma coisa que a alquimia entende. E hoje ela tá, como eu já disse, ela tá bem mais oculta, não no sentido de ocultismo em si, mas ela está muito mais, eu diria até um pouco perdida, né? Ela perdeu muita força, mas ela ainda continua sendo preservada por seitas como a Irmandade dos Rosas Cruzes. Um pouco novamente de como a alquimia, do porquê que a alquimia se perdeu, ela vem muito mais
por conta da ciência que evoluiu aí no último século. A ciência ter evoluído, ter tido essa grande evolução da ciência, tirou um pouco dessa força da alquimia, tá? Mas isso não faz com que a alquimia não tenha um grande poder sobre a vida humana. E a gente vai continuar vendo sobre isso daí. E aí, novamente, que a pedra filosofal, que é tão dita assim, a alquimia fala bastante sobre essa questão de pedra filosofal, é a busca pelo santo grau, é a árvore da vida, é a vida eterna. É isso o que a alquimia busca, é isso que a alquimia quer em todo tempo, em todo momento. Chegando até aqui, a gente tem homens mais importantes. Essa lista não é evidentemente a lista de todos os homens importantes da alquimia, mas eu coloquei estes porque eu entendo serem bem propício ao que eu quero trazer, ao que eu quero apresentar. O primeiro é o Nicholas Flamel, um dos maiores alquimistas que já existiu. Ele era um tabelião e ele enriqueceu, ele ganhou muito dinheiro com a alquimia. Aí é um ponto bem interessante. Isso ajudou muito ao crescimento da alquimia. E aí a gente lembra, né, que a palavra vai nos dizer o quê? Que a gente não deve buscar a riqueza, que a gente não deve estar ali afoito na necessidade de nos tornarmos ricos. Por quê? Porque se você caminha na busca de riqueza, na busca de ser uma pessoa próspera, no sentido de ter muitos bens, muitas riquezas, você pode infelizmente acabar caindo em coisas que não são corretas, tá? Mas isso ajudou muito a alquimia, o enriquecimento do Nicholas Flamel. Foi um grande crescimento, porque, lógico, evidente, né? Ele enriqueceu, todo mundo começou a ver e, poxa, como é que ele conseguiu muito dinheiro? Como é que ele conseguiu se enriquecer? Ah, ele virou um alquimista, então também vou para lá, porque então eu também quero. Outro cara bem importante foi São Tomás de Aquino, que era um filósofo e teólogo. Olha que interessante, o cara era um filósofo e teólogo. Outro, Roger Bacon, cientista e teólogo. Olha só, interessante que dois homens teólogos, ou seja, conhecedores da palavra, que buscavam o conhecimento da palavra, das escrituras sagradas, dois homens eram alquimistas, um filósofo, outro cientista. Interessante, né? Porque então a gente começa a ver que realmente a verdade começa a se transformar em mentira, através do quê? Através da filosofia e através da ciência. Com a união, por serem teólogos, fica bem mais fácil você fazer essas transformações, porque você consegue transformar a própria verdade em mentira usando a verdade mais a filosofia e a verdade mais a ciência. Então, isso aconteceu. Outro, Henrique Cornélio Agripa, um historiador, que ele foi um dos principais pesquisadores do ocultismo. É interessante ele ter sido historiador e isso ajuda a gente a entender uma coisa, né? Como a história muitas vezes é modificada, como muitas vírgulas da história são tiradas, muitas coisas que aconteceram não são vistas e muitas coisas que não aconteceram são colocadas. É uma coisa que muitos historiadores podem conseguir fazer. E aí a gente tem os dois, que aí eu não diria que são os dois principais, mas são dois muito importantes que não poderia deixar fora da lista. Um é o John Dee, que era um astrólogo, navegador, matemático e consultor, braço direito da Rainha Elizabeth I. Isso, aqui é o John Dee, mas a gente, através de toda a história da humanidade, principalmente nos seus primórdios, ali no começo da história da humanidade, a alquimia esteve sim sempre ali nos mais altos graus dos grandes governadores, grandes reis, né, dos impérios. E isso claro, é nítido, transforma o mundo. Você consegue transformar o mundo através disso. O John Dee é um caso muito exemplar, onde a rainha Elizabeth I realmente o ouvia muito, o considerava demais, respeitava muito e basicamente o que ele falava era a lei. O Edward Carey, também um alquimista, médium, falava com espíritos. Tá? É um grande amigo ali do John Dee. Alguns ainda dizem, acreditam, segundo alguns relatos, de que ele tinha essa capacidade mesmo de contatar espíritos para fazer essa colaboração com John Dee. Então ali como funcionava num rápido resumo era assim: o Edward Kelly
fazia as suas mediunidades ali com alguns espíritos, ouvia algumas coisas, recebia algumas coisas, passava por John Dee, que traduzia tudo para a Rainha Elizabeth I. Então, já imaginou como é que não, como é que não funcionava a coisa? Como é que não funcionava esse reino, esse império? Era uma coisa bem interessante, né? E o Edward Kelly também descobriu os segredos da transmutação. Lembra lá que uma das ideias da alquimia era conquistar essa transmutação? Sim, o Edward Kelly conseguiu isso. E assim eu finalizo aqui a questão da alquimia, lembrando que existe muito mais coisas sobre a alquimia. Tá? A alquimia realmente é muito importante. Você pensar, você trabalhar, você conceituar. Como eu falei, às vezes a gente desconsidera, às vezes a gente leva para o conceito de que não há mais tanto, né, de que a alquimia não é mais importante, mas ela sim, ela foi muito importante e ela construiu muitas ideias, tá? Dentro do ocultismo dela. Hoje, muitas das coisas que a gente acaba vivenciando, muito tem sim um pouco da raiz da alquimia por trás disso. E aí, caminhando um pouco para frente, a gente vai falar sobre um outro tema, um outro caso, que ele já foi muito escondido, mas hoje é considerado uma coisinha muito normal. Claro, porque a gente está chegando numa grande apostasia, né? Que é o ocultismo ou, como se você quiser, o satanismo. Novamente, o ocultismo, ele por muito tempo ele foi escondido, existiu sempre, a gente sabe, mas ele era muito mais escondido. Esse é um dos motivos que tantas outras crenças e seitas existiram, como a alquimia. Por quê? Porque até um dado tempo, o ocultismo era uma coisa para quem desenvolvesse, a pessoa tinha que ser realmente escondida, tinha que se esconder, porque se ela fosse pega, ela podia até ser morta. Né? A gente lembra das histórias de bruxas que eram queimadas em praça pública, e isso acontecia de fato. E o ocultismo não está, não está longe disso, tá? O satanismo também não. Então, por conta disso, no começo, nos primórdios, e foi caminhando, né, com a humanidade, o ocultismo e o satanismo se relacionaram muito com outras crenças e outras religiões mais. Então, usando novamente o exemplo da alquimia, a alquimia usava como lado bom. O que a alquimia dizia? Olha, aqui eu estou fazendo uma ciência, aqui eu estou trabalhando com a matemática, aqui eu estou trabalhando com a física, com a arte, né? Mas tudo isso tinha o ocultismo e o satanismo dentro. Tudo isso tinham coisas, como acabei de te mostrar, tinha conhecimentos do culto, pessoas que falavam com outros espíritos e trabalhavam, enfim, etc. e tal. Então o ocultismo precisou vivenciar nesse pano de fundo por muito tempo, até que, sim, em um dado momento, aí a humanidade começou a aceitar um pouco melhor, pelo menos olhar e falar assim, não, deixa ele para lá, ele quer ser isso daí, então ele diz que seja. Né? Começou a não ser mais uma coisa que te levava até a morte. E um dos grandes precursores, uma das pessoas que basicamente colocou o ocultismo e o satanismo para fora, vou usar esse termo, para fora do armário, ou seja, para a realidade da humanidade, foi um cara chamado Aleister Crowley. Você já ouviu falar sobre ele? Não sei se você já ouviu, mas essa liberdade veio muito por conta dele. Esse cara foi muito importante. Se ele não é o mais importante do mundo ocultista e satanista, ele com certeza é um dos mais. Com certeza ele não está nem num top 5, top 10, ele está num top 5, está num top 5, porque ele foi o cara que realmente colocou aí o ocultismo e o satanismo para fora, para o mundo, revelou-se, vou usar essa expressão, revelou ao mundo o ocultismo e o satanismo e começou a fazer com que cada vez mais pessoas adeptas se achegassem ao ocultismo e ao satanismo. Interessante porque o Aleister Crowley era um inglês e filho de pais cristãos. Dizem até que os pais deles não eram esses cristãos aí meia boca, não. Muito pelo contrário, cristãos de fato. Só o que aconteceu? Quando ele chegou na sua fase da sua juventude, evidente, né? Fase da juventude, olha lá. Que fazem? Ele se juntou à Ordem Hermética da Aurora Dourada. E essa ordem, o que eles faziam? Eles mexiam muito, eles exploravam muito astrologia, cabala, alquimia e tarô. Então, olha com o que ele começou a mexer, o que ele começou a conhecer. Agora você imagina, ele já era um cara que conhecia a palavra,
evidentemente, conhecia a Bíblia, conhecia Deus, aí então ele é apresentado a um novo mundo. E quando ele é apresentado a um novo mundo, ele começa a realmente explorar isso, porque isso toma para ele aquele desejo, né, de conhecer os mistérios da vida. Foi isso que uma das coisas que ele mais quis. Inclusive, daí então ele faz várias viagens, ele vai para vários países para buscar mais desses conhecimentos, né? Porque aí ele começa a entender que existiam coisas além e que ele poderia buscar novamente esses mistérios da vida. O que é esses mistérios da vida? E aí ele vai para México, para Egito, para Índia, outros países, ele se relaciona com o budismo, ele se relaciona com o hinduísmo, que, enfim, cada vez mais a palavra nos diz, né, que um abismo chama o outro. Então, foi basicamente o que foi acontecendo ali com o Aleister Crowley. E, então, no Egito, aconteceu algo bem interessante, porque ele afirmou isso, tá? Que ele escutou, então, no Egito, uma entidade chamada Aiwas. Acho que é essa a expressão nesse formato. E essa entidade foi o que ajudou bastante ele a construir o Telema, ou o Livro da Lei, um livro que é um livro totalmente satanista, tá? É um livro de alto grau satânico, muito usados no ocultismo, no satanismo. Pessoas que são nesse meio, com certeza, têm isso quase que como uma bíblia para si mesmo. Tá? E esse livro da lei, nesse livro da lei, ele explica um pouco da história da humanidade. Porque essa entidade aí, esse Aiwas, diz para ele que a humanidade era dividida em éons. Tá? E esses éons, o que seriam esses éons? Esses éons eram longos períodos de tempo com características específicas para a humanidade. Era isso. Talvez a gente pode comparar isso com o dispensacionalismo, tá? O dispensacionalismo. Não estou dizendo que o dispensacionalismo aqui é uma coisa satânica, tá? Não estou querendo chegar nesse ponto de apresentar se o dispensacionalismo é satânico ou não, mas estou fazendo aqui uma semelhança, né? Porque o dispensacionalismo também diz que o ser humano vive períodos, né? Existem alguns períodos da humanidade. Então esse éon também seria isso. Nessa ideia de éons, o que essa entidade falou para o Aleister Crowley, e ele passou, e ele acreditou, e foi para frente, o que ele disse? Olha que interessante, ele disse que a pré-história foi o tempo de Ísis. A era medieval foi então o tempo de Osíris e a nossa época era o tempo de Horus. Olha que interessante, né? Por que será que o olho de Horus está por aí e tão na moda? Existem uns fundamentos. Você vê que as coisas não são coincidências, tá? Então nada é uma coincidência. Pensa assim, não existem coincidências. As coincidências são coisas que realmente a gente não pode achar que tudo é uma coincidência. Mas para o Crowley, então, hoje a gente está vivendo o tempo da grande maturidade, da humanidade chegar nessa grande maturidade em que a gente vai realizar os nossos próprios desejos. E nessa época aí, quando ele escreveu esse chamado Livro da Lei, o Crowley então foi onde ele escreveu, como eu disse, ele fez várias referências a demônios, ele começou a usar o número 666 e ele criou também o que ele chamou de marca da besta, que é um símbolo que chama-se um heptagrama. Tá? Talvez você já tenha visto um heptagrama, mas ele criou esse símbolo satânico. O que é um heptagrama? É esse símbolo aí que você está vendo aí na imagem. Tem 7 pontas, cada uma representando aí um dia da semana, cada uma representando ali um planeta também. Né? É interessante todas essas coisas, tá? E esse é o conhecido Livro da Lei, do Aleister Crowley, tá? Assim, então, esse Livro da Lei foi um marco da cultura pop. Então é interessante porque a gente começou, a partir de então começa-se nossa geração, esse mundo pop aí que veio para frente com os festivais, com as aberturas do tal do sexo, drogas e rock and roll, e várias outras coisas foram muito para frente, né? A gente vai falar um pouquinho mais em alguns outros vídeos, comentar sobre um pouquinho sobre essa época da história, e foi interessante porque foi realmente uma época onde teve uma maior facilidade para essa aceitação. Então todas as coisas foram sendo conduzidas, tá? E aqui a gente chega no conhecido pentagrama invertido, tá bem? Esse é um pentagrama invertido, um símbolo totalmente satanista, totalmente ocultista, ok? Ele é muito utilizado em ritual,
Quem mexe com isso com certeza tem. Ele é um símbolo de 5 pontas, diferente um pouco do heptagrama, mas ele tem 5 pontas só. E cada ponta representa alguma coisa. Uma representa o fogo, outra a água, outro ar, outra a terra e outro espírito. Todas elas, então, fazem a convergência do universo, tá? Essa é a ideia. Todas elas convergirem aí o universo. Nesse pentagrama invertido, a gente tem também essa figura, tá? Se você conseguir chegar nessa ideia, você vai então entender um pouquinho melhor. Olha aí, esse é um pentagrama invertido, acho que você já ouviu, você já viu falar sobre isso, talvez sobre essa figura. A gente vai ver um pouquinho mais, tá? Sobre ele rapidinho. Então, as 3 pontas inferiores ali representam o quê? A negação da Santíssima Trindade, tá? A negação de Pai, Filho e Espírito. E as 2 superiores representam o quê? Um contraste, a igualdade da oposição que se verifica no universo. Olha, sempre trabalhando a questão do universo, né? Universo gigantesco. Mais uma vez, o universo sendo colocado aí à prova, né? Sendo colocado como o homem numa poeira dentro do universo. Mas, enfim, as 2 pontas de cima representam ali essa dualidade, né, onde os opostos se atraem, mais uma vez opostos se atraindo, né, a criação, destruição, positivo e negativo, masculino e feminino, vida e morte e tudo mais. E também representa o desejo físico claramente acima da espiritualidade, tá? São coisas ao qual o ocultismo se desenvolve. Tá bem? A gente precisa entender isso, que o ocultismo vai sempre se contrapor à criação de Deus, tá? E se você não conseguiu ainda reconhecer essa figura é a figura do Bafomé. É a figura que é muito conhecida no meio satanista. Os satanistas utilizam demais, tá? A questão da figura do Bafomé, e ela é uma figura interessante. Por que ela é uma figura interessante? Por que, essa figura do Bafomé, que é essa imagem que você está vendo aí, por que essa figura é interessante? Porque ela tem algumas coisas bem peculiares. Olha só, ela tem 2 gêneros, tá? Ela tem o gênero masculino e feminino. E aí você está vendo, né? Se você conseguir enxergar na imagem, você vai ver que tem sim a figura feminina ali no tronco e a figura feminina com o membro masculino, o membro genital masculino. Sim, o Bafomé tem essa representação. Você vai ver que tem a serpente em volta do gênero masculino. Não é simplesmente por qualquer, como diz o irmão, né? Não é para estar de bonito aí, sim, tem a figura, né? Afinal, quem que foi que enganou a Eva? Também tem a questão de humano e animal, faz essa dualidade, né? A cabeça de animal, os pés de animal, um corpo de humano. Olha que é bem interessante essa figura do Bafomé. A cabeça de cabrito, que é a inversão do Cordeiro de Deus. A cabeça é um cabrito, tá? Então, essa é a ideia sempre de Satanás. A gente precisa entender isso, tá? Que Satanás sempre vai estar invertendo as coisas de Deus. Então, a figura do Bafomé, ela tem uma figura de cabrito. Uma figura bem interessante de cabrito. Por quê? Jesus é o Cordeiro de Deus. O Bafomé, então, traz a questão de um cabrito. Além disso, a gente vê também o pentagrama, a gente vê também ali acima da sua cabeça ali o olho de Horus, né? Uma figura de ideia de olho de Horus. Tem a questão, os 2 dedos para cima, os 2 dedos para baixo, que dizem que representam que todas as coisas são iguais. Então, você para cima, tanto para cima quanto para baixo, todas as coisas são iguais. Olha, a tal da dualidade. O Sol e a Lua, Deus Sol, Deus Lua, a gente já falei sobre isso em alguns vídeos passados. Então, também ali nessa cultura, nessa ideia satanista, o Sol e a Lua também são reverenciados, tá? Novamente, o olho que tudo vê, o olho de Horus. A gente vê aqui um símbolo bem interessante. E nessas imagens a gente vê essa imagem aí está num templo satanista. Essa imagem ela está num templo satanista, tá? E 2 crianças olhando, né? Uma sorrindo, olhando para o Bafomé, quase que como se sorrindo, interessados nessa figura. E a gente pode lembrar, né, que Jesus falou o quê? Que o reino dos céus lembra da passagem?
E a gente pode lembrar, né, que quando Jesus fala sobre o reino dos céus para as crianças, lembra quando a passagem que ele vai passar isso para a gente? Olha, devemos ser como crianças. Por que devemos ser como crianças? Porque criança crê, criança não é criança tem a questão da inocência e de crer também. Então nós precisamos pensar sobre isso. É bem interessante. A figura do Baphomet aí com crianças é também, entendo eu, é uma particularidade minha também, por uma questão de demonstrar que a sua intenção sempre está em logo conquistar aqueles menores, sempre conquistar aqueles que são pequenos, sempre conquistar a infância, sempre conquistar as crianças. Porque em um dos próximos vídeos que a gente vai estar também, que eu vou estar também passando, eu vou estar falando sobre essa questão de como a mentalidade de uma criança é mais fácil de ser trabalhada. Existe sim, são estudos científicos que apontam isso e fica fácil, né? Acho que não tem muito como você aí se contrário a essa ideia. Uma criança ela ainda está transformando, está entrando num estado de maturidade. Então, se você passa isso para uma criança, fica muito mais fácil dela assimilar. Olha que coisa interessante. Talvez você ache que o mundo não é do maligno. Talvez, sei lá, né? Às vezes existem quem pode pensar assim, que o mundo jaz não é do maligno. É interessante, porque às vezes a gente pensa que, como eu disse, a alquimia trabalhou diversos impérios e reinos, o satanismo também, por trás das cortinas também o satanismo está. Olha que interessante. Essa estátua aí é a conhecidíssima estátua de George Washington. Veja a coisa interessante. Para mim é muito interessante, muito chamativo. Né? George Washington aí com uma mão para cima e uma mão para baixo, ou seja, dualidade. A questão da dualidade, né? Tudo é o bem e o mal, as coisas que são boas. Então, são coisas que nos levam sim a pensar, a chegar a nos questionar, pelo menos. Muito Tá? bem, então assim a gente conclui, eu concluo aqui esse estudo sobre a questão de alquimia, ocultismo, satanismo, lembrando que, claro, tá, essas não são as únicas crenças, o ocultismo e satanismo tem muitas outras vertentes, tem muitas outras crenças, muitas outras particularidades, mas como eu sempre disse, o principal foi passado para você, o principal já foi colocado, para que você possa ter um bom entendimento. E espero que você possa estar mais atento em todas as coisas. Eu vou estar comentando mais algumas coisas e alguns outros estudos. Ainda existem algumas coisas para a gente falar. Para quê? Para que a gente possa compreender, como eu disse, a mentalidade daqueles que estão no volante da nossa vida. Apesar da gente saber que Deus é soberano sobre todas as coisas, a gente sabe também que hoje, infelizmente, existem pessoas que estão na direção aí do nosso carro, do nosso ônibus, tá? Então você um grande abraço, muito obrigado por todo o seu tempo e eu te espero na próxima. Tchau.